Bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui hoje com a professora Ângela Natel para ela contar para a gente a sua trajetória na religião. Ela que foi por muitos anos da igreja menonita, que eu nunca tinha ouvido falar. Estou super Uhum. curioso para que a Ângela conte para a gente o que é essa igreja, essa denominação cristã evangélica. Então, estou bem curioso a respeito disso. O que que aconteceu, no final das contas, para ela ir se afastando da religião e hoje se vê como uma mulher agnóstica, que é teóloga, inclusive, faz seu doutorado em teologia, tem mestrado em teologia, mulher super estudada, faz divulgação científica por aqui no YouTube também. E eu deixei o arroba dela aqui embaixo para quem não conhece ainda seu trabalho, ir lá conferir de perto, porque tem muita coisa legal para lá. A Ângela já teve aqui recentemente no canal falando sobre a origem da Bíblia, vídeo que fez sucesso, né, Ângela? Tem menos de um mês, eu acho que você veio, e eu É, acho foi que, não recente. é? Acho que tem umas 3 semaninhas mais ou menos, e umas 50 mil visualizações já. Então o pessoal está Nossa. curtindo ali o que você trouxe por aqui. Espero que estejam indo conhecer seu trabalho com mais profundidade lá no seu canal. Antes de a gente começar, eu quero só agradecer a todos que estão chegando aqui nesta live, em especial ao Ariel, que está sempre na moderação aqui para deixar o chat super tranquilo, civilizado. Vamos respeitar sempre os convidados, né, pessoal? Se houver algum superchat, a gente deixa para o final para fazer a leitura. Professora Ângela Natel, obrigado então, mais uma vez, por aceitar conversar aqui comigo. Hoje, então, para contar um pouco da sua história mais pessoal nas religiões e até você fazer esse afastamento. Então, seja bem-vinda de volta. Obrigada, professor. Obrigada mesmo por me receber, né, pelo convite e por toda a paciência, né? Até para para escolher o nome da live. Obrigada Não, pela sua mas paciência. mas é sempre um trabalho em conjunto, né? É sempre esse bate-bola, assim a gente vai construindo algo legal juntos. Ângela, vamos começar então. Eu sempre pergunto, quando eu estou aqui nesse quadro do Testemunho Cético, como foi a infância do meu convidado no que se refere à Uhum. religião. Você nasceu numa família religiosa, era uma família cristã, de qual denominação? Conta um pouquinho aí desses primórdios para a gente, por favor. A família do meu pai era católica e a família da minha mãe era luterana. É, inclusive, pelo lado da minha mãe, eu sou descendente dos alemães do Volga, né? Os russo-alemães que passaram pelo Rio Volga vieram, né, basicamente se refugiar aqui no Brasil. E aqui no sul do Brasil, eu sou de Curitiba, né? Quando meus pais se casaram, meu pai mudou para a igreja luterana. Então, quando eu nasci, teve minha irmã mais velha, 4 anos mais velha que eu, e quando nós nascemos, nós já estávamos, então, inseridas no contexto da igreja luterana, que é relativamente forte aqui no sul, né? No sul do Brasil, imigração alemã, russa, coisa muito parecida, né? Eu não falo alemão, mas a boa parte da família, da geração mais velha, fala alemão na minha família, do lado da minha mãe, né? E é, então o meu contexto de infância foi na igreja luterana. É, assim, E a igreja luterana, ela tem que é. característica, Ângela, para quem está um pouquinho por fora? O que que é a pegada Então, dela? é, bom, para quem não conhece um pouco de história da igreja, né? Uma grande ruptura que houve na história da igreja é a famosa Reforma Protestante, século XVI, né? Em que é, antes só havia uma linha cristã oficial, que seria o cristianismo católico romano, né? Com algumas dissidências, né? Ortodoxa e outras questões todas, mas dentro do catolicismo. E século XVI, o padre alemão Martinho Lutero resolveu fazer alguns questionamentos. Na verdade, ele não tinha intenção nenhuma de criar uma outra igreja, né? Historicamente, a gente sabe que toda mudança teológica ela tem é, gatilhos político-econômicos, né? Os príncipes alemães basicamente queriam se desvincular de Roma e então eles bancaram e protegeram Lutero para que ele
né, criasse elaborasse melhor as suas revoltas contra o papado, né? Então, a grande questão é que a partir dali vários grupos dissidentes se formaram, né? Os seguidores de Lutero, depois os seguidores de Calvino. E claro que, basicamente, o que Lutero e Calvino, principalmente Lutero, né? O que Lutero falava contra a Igreja Católica, os seguidores dele acabaram repetindo, né? Então não é muito, principalmente em relação às violências da igreja, coisa assim, né? Para quem não sabe, os luteranos, né? Grupos de luteranos não exatamente luteranos denominacionais como hoje, mas os seguidores de Lutero da época, né? Com o apoio de Lutero, basicamente exterminaram vilas camponesas inteiras, né, que a gente sabe do massacre dos camponeses, é só dar uma pesquisada na internet com esse nome, e esses grupos que foram mortos de camponeses eram os chamados anabatistas, ou grupos, né, que divergiam ou percebiam que essas reformas de Lutero, Calvino, elas tinham vinculação política tanto quanto a Igreja Católica, então não era uma mudança efetiva na vida dos camponeses, né? Eu já dei uma introduçãozinha para entender até mesmo a diferença entre luteranos e menonitas ou anabatistas, né? Que os menonitas vieram dos grupos anabatistas que eram chamados de anabatistas pelos seus inimigos, porque anabatista significa batizar de novo. Porque, assim, tanto a Igreja Católica quanto os luteranos, né, e depois os seguidores de Calvino, batizavam o mesmo tipo de batismo, quando o bebê, porque entendiam que aquilo era um tipo de cidadania dentro do grupo, da comunidade, alguma coisa assim. Os anabatistas, que eram os camponeses, começaram a defender um batismo consciente, ou seja, só quando você tivesse consciência da sua fé que você tomava o passo de batismo. E aí eles batizavam com consciência. E aí foram conhecidos como rebatizadores porque eles saíram de grupos que batizavam como bebê. Então, eram tidos como batizando de novo, mas, na verdade, eles não reconheciam o primeiro batismo, né? Então, aí Eu fui foram chamados de... batizado sem a minha concordância. Eu era pequenininho lá na Igreja Católica. E eu acho interessante. Tudo bem que na Católica tem depois o catecismo e posteriormente a crisma, que seria essa renovação, esse fortalecimento dos votos, né, com Deus e tudo, com Jesus e por aí vai. Mas eu acho interessante esse ritual das vertentes evangélicas, desse batismo mais tardio, mais consciente. Eu acho isso bastante interessante. E você começou a mencionar exatamente. sobre a igreja menonita. A sua família fez essa migração para a igreja menonita ou Então, não? Foi você? Conta um pouquinho disso. eu fui luterana até os 12 anos de idade. Então, basicamente, até a idade que seria o que eles chamam de confirmação, que seria mais ou menos a crisma católica, né? Quando começa a tomar ceia, aquela questão toda, né? Mas na igreja luterana, eu decorava os catecismos de Lutero, todas as questões, eu sabia de cor tudo. Com 11 anos, ainda na igreja luterana, foi a primeira vez que eu li a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Assim. Precoce, hein? Assim, é que eu não consigo separar, assim, compartimentalizar só a minha vida na igreja, né? Porque é, as coisas estão entrelaçadas, né? A minha experiência era, assim, dentro de casa, eu sempre, desde criança, sofri muita violência, né? Assim, eu tive uma criação extremamente violenta. Meu pai espancando minha mãe, minha irmã, eu, né? Desde de criança mesmo, né? E então, basicamente, claro que na época ninguém, né, muito menos eu sabia o meu diagnóstico. Hoje eu fui diagnosticada tardiamente como autista de nível de suporte, então hoje eu consigo interpretar a minha forma de resolver isso na época foi
criar o meu mundo na escola e na igreja. Então, eu desde criança, desde que eu fui para a primeira série, na época com 7 anos, eu já voltei. Quando eu aprendi a ler, eu decidi que eu queria ser professora. Então, Olha só que legal. eu criei o meu mundo ideal no mundo do estudo e do ensino. E como a igreja luterana preza muito por isso também, por pesquisa, quer dizer, não pesquisa científica, mas na questão religiosa, de muita leitura, muita coisa para decorar, né, da infância e na adolescência, então eu comia tudo quanto é tipo de livro, basicamente, se eles citavam um livro, isso acontecia tanto na escola quanto na igreja. Se o professor falava assim, esse livro aqui é bom, né, para vocês lerem. Eu chegava em casa e dizia, olha, pai, é obrigado a comprar esse livro aqui. Basicamente, eu cresci Olha só. desse jeito, Legal. basicamente. Ainda bem que na época meu pai não tinha condição. Aham. Né, tinha, não, tipo, eu não desfalquei minha família por causa disso, né? Mas assim, basicamente, eu comia livros, e os livros até hoje são o meu lugar seguro, né? Na terapia é muito interessante que a terapeuta fala assim, tá, quando você se sentir segura, vá para a sua biblioteca imaginária, porque é basicamente isso que eu faço, né? Então, eu criei esse ambiente onde eu me sinto segura, onde, basicamente, eu não sofro nenhum tipo de violência, né? E eu Mas posso fora de casa, você controlar também. a Uhum. relação. Fora de casa, você também sofreu algum tipo de violência? Não sei se na própria igreja ou na Ah, escola. na igreja luterana, não. Tá. É interessante porque eu não sei como está agora, porque eu saí com 12 anos, né? Então, Uhum. eu já estou com 44, então realmente faz muito tempo que eu não tenho contato Certo. com o ambiente da igreja luterana hoje. Uhum. Mas a minha infância na igreja luterana foi extremamente tranquila em relação a ritos, era uma coisa muito mais para quem não se envolvia, era mais mecanizada, e como eu gostava de ler, aquilo me interessava, então eu lia bastante, eu decorava as coisas, mas era um momento, era basicamente um escape para mim, um ambiente tranquilo, um ambiente em que eu podia aprender, me desenvolver. A grande questão ali é que muitas vezes a gente não percebe que aquele sistema está reforçando comportamentos. Hoje, né, é como eu percebo algumas dessas questões. Então, reforçava a minha submissão completa e inquestionável à autoridade do meu pai. Então, se ele me espancasse, eu teria que pedir perdão, entende? Eu lembro de eu Hum. com 8 anos, 10 anos, sendo espancada e depois pedindo perdão, porque eu não sabia, independente do que eu tinha feito. Porque é como se Uhum. basicamente, eu internalizei que eu deveria me submeter inquestionavelmente. Isso, Percebe? independentemente de gênero, eu falo assim, porque a gente vê, às vezes na Bíblia, em algumas passagens, e você sabe bem mais do que eu, trechos reforçando essa ideia de que a mulher tem que se submeter ao homem e tudo. Mas talvez também filhos de forma geral, independentemente de gênero, a autoridade do É, pai, e acaba que rolam uns abusos em função disso. Essa é a sua então, visão? bom, no contexto da Igreja Luterana, eu apenas tive instrução com relação a relação pais e filhos. Né? Então, como eu fiquei só até os 12 anos, eu não tive nenhum contato com o ensino, instrução referente a questões de gênero. Mas eu lembro, inclusive, que isso não dependia de gênero, porque eu tinha um grande amigo lá na infância que também era espancado pelo pai. E eles eram assíduos na igreja, como nós éramos, então você tem uma cultura que simplesmente mantém a estrutura de abuso
porque faz parte da submissão, da obediência irrestrita, e o famoso mandamento, né, de honra teu pai e tua mãe era extremamente pregado, ensinado e reforçado. Isso para mim é muito marcante, essa questão, porque tudo envolvia isso lá dentro, né? Então, eu me treinei, hoje eu entendo que parte do autismo se manifestava nisso, porque eu percebo, quando eu lembro, eu me treinando a agir de acordo com o que era esperado de mim, para não ter nenhum tipo de represália. Claro que em casa isso não adiantava, eu poderia ser a melhor aluna, tirar 10 em tudo e mesmo assim ser espancada. Então, isso não fazia diferença em casa. Mas fora, eu sabia que eu conseguiria algum tipo de reconhecimento se eu andasse de acordo com as regras, né? Então, E, eu projetei a minha vida para a igreja e para a escola. sim. E você que teve autonomia, assim, de repente sair da igreja luterana e abraçar a Não. igreja menonita? Não, foi a sua família e você foi junto. Exatamente, foi a questão da família. Daí, quando meus pais decidiram, porque eles tinham amigos menonitas, eles decidiram mudar, né? Era tudo perto de casa, tanto uma quanto a outra, então era tudo dentro dos círculos de amizade, né, deles. Então, nós 4 tivemos que mudar, meus pais, minha irmã e eu. A gente não teve voto nisso, não, né? Então, nós 4 fomos para uma comunidade menonita aqui perto. Era o que chamava de grupo em português, porque a igreja menonita ali era culto em alemão, mas tinha um grupo dessa igreja que mais jovem, que queria cultos em português, então a igreja alemã permitiu que usasse uma salinha de estudo bíblico ali para fazer o culto em português. E aí um pastor mais jovem assumiu ali, na época, né? E então a gente foi para lá. E aí nós 4 fomos batizados no mesmo dia, né, na igreja menonita. Então eu sou batizada 2 vezes, eu fui batizada na luterana quando bebê, e depois, né, com 13 anos na menonita, né, que eu fui batizada junto com meus pais e minha irmã na igreja menonita. E Então conta um essa pouquinho para o mudança foi... pessoal, que seria a doutrina, assim, um conjunto de crenças ou de práticas que caracterizam essa vertente menonita, porque, como eu comentei lá no início, sou super leigo a respeito e eu acredito que boa parte das pessoas que estão assistindo a gente também. E daqui a pouquinho a Ângela vai contar sobre a sua experiência como missionária, então segura aí que já já a gente vai ter umas coisas bem, bem interessantes aí. Eu até devia ter pego, mas eu vou te mandar por WhatsApp. É porque eu lancei livro, né? Eu lancei um livro chamado Teologia da Reforma, para quem tiver interesse, né? E aí eu vou te mandar a imagem com os livros, daí quem quiser adquirir, aqui na Livraria Voz de Curitiba, eles têm os meus livros, né? Publicados Ah, que à legal. venda. Então, quem quiser, aí fica à vontade, né? Não sei. Eu vou mandar a imagem para você no WhatsApp, tá? E Beleza. também já publiquei um artigo somente sobre o movimento menonita e anabatista também, né? Quem quiser também eu posso depois te passar. A, Só a para grande... mostrar o pessoal Ah, aqui, né, sei. as capas, ó, que chegou aqui já para mim no meu WhatsApp. E eu acho que vai ficar um pouquinho ruim de focalizar, mas eu posso colocar o link para eles aqui depois, Ângela, para eles Isso, conseguirem acessar o site, né, fazer download direitinho. Eu vou colocar o link ali depois, você me manda aqui na obrigada. descrição, tá? A grande... Até no meu Linktree, né, aquele link do Linktree, ali tem os livros e os artigos e os capítulos publicados. Então, só entrar no Linktree Joia. que tem tudo lá. Pronto. E então, a grande questão, grande diferença que eu senti saindo da luterana para a menonita é a mudança na forma de entender a salvação. Não no sentido de, é salvo por Cristo. Tá, todo mundo é salvo por Cristo, beleza. A ideia no final é a mesma. A grande questão é a necessidade do proselitismo, da evangelização. Eu não senti essa necessidade na luterana.
Era muito mais uma comunidade, ia quem quisesse, participava lá, mas não tinha aquela questão de você tem que ir falar, não sei o que, lá fora, você tem que, né? Aquela questão toda. Quando eu cheguei na Menonita, a ênfase era essa. A ênfase é, todo mundo vai para o inferno e se você não fizer nada, é assim que vai ser. Então, pelo menos foi assim que eu recebi a mensagem, entende? Então, tem uma grande diferença, né? O que é falado e como aquilo chega na gente. Porque eu senti essa grande diferença para mim de sair de uma comunidade que ia quem quisesse e era muito mais voltada para as estruturas familiares, de outra comunidade cujo objetivo era expandir, era aumentar. Cujo objetivo era proselitismo mesmo, era, né? Fazer cópias de si ou coisa basicamente nesse tipo. Acontece que lá na luterana eu já tinha me interessado muito em dar aula, tanto que lá na luterana, antes de eu sair, com 12 anos, eu estava dando aula de escola dominical para os pequenininhos, né? Eu já estava ajudando os professores a dar aula para os menores, a contar a história bíblica. Então, isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer, de ouvir e repetir, de ler e comunicar com palavras mais fáceis. Isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E quando eu cheguei na Menonita, foi muito rápido para eles perceberem esse meu gosto, essa minha tendência. Então, tipo, com 13 anos, eu já estava fazendo curso de professora de escola dominical, né? Então, eu tenho certificados, assim, muito cedo, né, fazendo esse tipo de treinamento. E com 14 anos, foi basicamente uma mudança muito grande na minha vida, porque a igreja começou a receber missionários de fora, fazer congressos de missões, ou no sentido de ganhar o mundo para Cristo, de obedecer a grande comissão, né, de levar o evangelho, pregar a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, repetir esses textos chaves que são usados, né, para proselitismo. Aí, com 14 anos, teve um retiro da Jocum, Jovens com uma Missão, que é uma organização internacional, né, de missionária, que tem base aqui em Curitiba, e fizeram um retiro, iam fazer um retiro de jovens e adolescentes. Basicamente, meus pais queriam se livrar da minha irmã por uma semana, então mandaram a gente para lá, ficava, né? Eu estava com 14, minha irmã 18, a gente realmente não era as pessoas mais fáceis de lidar na vida, né? Com toda a situação que a gente vivia em casa, era muito complicado, né? Não dá nem, não sei, né? Talvez não é o caso entrar nos detalhes, mas todo tipo de violência a gente sofreu, né? Então, Na verdade, você falou que era difícil lidar com vocês, mas vice-versa, talvez mais difícil lidar com o seu pai, principalmente, né? Pelo que você falou aí, o sim, histórico e, de e, violência e se, tudo. e se a gente pensar que quando a gente cresce nesse tipo de ambiente, a gente se torna reativo, a gente se torna facilmente replicadores de violência, né? Então, é extremamente complicado, né? E aí, claro que na escola eu sempre tirava nota máxima, a minha irmã reagiu de forma diferente de mim a essas situações, então a reação dela foi divergir e não funcionar na estrutura. E eu me enfiei na estrutura, porque para mim, aí eu entendo que o autismo pesou nesse sentido, porque eu precisava de ordem, eu precisava de rotina, eu precisava de algo de segurança, de uma estrutura que eu me sentisse segura. Então, eu busquei isso na escola e eu, por exemplo, não estudava para provas, eu lia o conteúdo e explicava o conteúdo para os meus colegas, para eles estudarem. Então, assim que eu estudava, ensinando. Então, eu criei esse tipo de hábito, né? Então, com 14 anos, quando eu e minha irmã fomos para esse congresso, era uma semana de retiro de Jocum,
Foi extremamente intenso. Eles expuseram a gente a todo tipo de situação e fenômeno, desde possessão demoníaca até. E veja, adolescentes de 14 a 18 anos, né? Um lugar só, assim, e manhã, tarde e noite de ensino e música e cobrança diária de devocional. Então, foi a primeira vez que chegavam para mim e diziam, ó, você tem esses textos, um por semana para você, um por dia para você ler, e depois de uma hora você vai ter que dizer o que Deus falou com você. E eu não fazia ideia do que eu tinha que falar. Então, eu pegava aquele texto e eu realmente tratava o texto como se fosse Deus. Eu tinha que espremer ele até eu entender o que ele estava falando comigo. E a grande questão é que esse é o ensino, esse é o sistema que é feito com jovens e adolescentes, na maior parte das igrejas evangélicas, que ensinam sobre vida devocional, sobre discipulado e coisas assim, que aquele texto tem que falar com você, sem você fazer ideia de contexto de nada, né? E esse Então, falar com você seria num nível mais intuitivo, de uma sensação, num nível mais sobrenatural, talvez, ou seria... olha, eles não davam muitas dicas na hora de falar isso Aham, pra gente. É tá. claro que aí cada um infere o que vem na cabeça. Claro que daí tem gente que sente arrepio e acha que Deus está falando com ele. Tem gente que não dorme e diz que, né, foi Deus que não deixou dormir. E no meu caso, eu grudei no texto, porque era o que eu tinha. Eu nunca tive uma experiência sobrenatural na vida. Então, quando exigiam que eu desse um retorno de que algo além do que eu podia perceber tinha que falar comigo e eu tinha que dizer alguma coisa, era o texto. Essa é a palavra de Deus, então é isso aí que eu vou ter que arrancar alguma coisa, o que significa, entende? Então eu E era um comecei a pré-requisito para comer. alguma coisa, Ângela, esse Deus falar com vocês? Não, basicamente era cobrado isso, era o momento devocional, né, naquele retiro, né? Uma semana ali que tinha que falar, né? Era posto assim, Deus está falando, mas se você não quiser, você não ouve. Então, basicamente, se acontecesse alguma coisa e alguém diz, ninguém, adolescente, não vai chegar a dizer, não deu certo. Ele vai dar um jeito de falar alguma coisa, entende? Não ele tem que ser aceito naquele grupo, basicamente isso. Então, não existe a possibilidade de Entendi. Deus não falar alguma coisa ali, entendeu? Me fez lembrar do dom de falar em línguas, que eu não sei se tem na igreja menonita, mas que alguns colegas que já vieram ao canal contaram assim que se você não falasse em línguas, você não ia ser aceito pelo grupo, você ia ser o estranho, Claro, o que o Espírito Santo não tocou, e que algumas pessoas te ensinavam a falar em línguas. Então você passava a repetir sim, de uma forma bem já passei por mecanizada isso. mesmo. Uhum. É, tinha um pouco desses fenômenos do Espírito Santo. Posteriormente, no início, o grupo era muito semelhante à igreja alemã, então era muito mais contida, muito mais tradicionalista. Com o tempo, a comunidade foi se envolvendo nesses grupos G12, né? Esse negócio você sabe, né? Encontros com Deus e coisa arada toda. E aí, então, tá, só para não perder o fio, eu estava no retiro, o que aconteceu? No último dia do retiro, teve um chamado de missões. E aí, trouxeram uma missionária que tinha voltado da Angola. Eu já chego nessa parte de falar em línguas, tá? Porque trouxeram uma missionária que tinha voltado, ela era brasileira, branca, né? A típica salvadora branca, e ela trouxe as fotos com um monte de criancinha africana em volta, aquela coisa errada toda, né? E a gente percebe e já naturaliza essa questão colonialista. Isso é realmente normal dentro da igreja evangélica, né? O colonialismo. Isso é um processo natural dentro de qualquer igreja proselitista, né? Porque o proselitismo e o colonialismo não é muito complicado você separar uma coisa da outra.
Então, veja, eu estava com 14 anos, ouvindo que o que Deus queria era que a gente falasse dele, que esse era o propósito, e ela começou a falar e mostrar, ela era enfermeira, mostrar as crianças tudo doente, e ela lá falando e fazendo apelo para quem quisesse, quem tivesse um chamado missionário, ou seja, quem se impelido a fazer o trabalho, né? Nesse sentido. Eu cheguei em casa com 14 anos dizendo, eu vou para a África. E daí, para mim, era um caminho lógico, porque, assim, o caminho na minha mente era, se eu vou para a África, então eu vou começar a pesquisar quais as necessidades lá, né? Primeiro eu descobri que a África não era um país, aí é um continente, até hoje um monte de gente não sabe. Aí, vai percebendo quais as maiores necessidades, saúde e educação. Então, eu não vou dar injeção em ninguém, então eu vou ser professora, pronto. Foi assim que eu decidi, com 15 anos eu comecei magistério. Foi um processo muito lógico na minha cabeça. Eu vou ser professora, porque eu preciso ir para a África. Eu cheguei para o pastor da igreja e disse, eu tenho chamado, eu vou. E eles começaram a fazer mais conferências missionárias e aquela coisa toda na igreja. E, claro, o pastor falou, você tem que estudar, né? Basicamente, acho que foi o único conselho que eu considero adequado que eu recebi lá dentro da igreja foi esse, você tem que estudar primeiro. E foi o que eu fiz. Só que com 16 anos, eles já me colocaram numa escola pública aqui em Curitiba para ser professora de ensino religioso, com 14 Olha só. turmas de pré, primeira e segunda série. Crianças até 8 anos de idade. Eu tinha 16 e eu ia ensinar Bíblia, né, na aula de ensino religioso numa escola pública aqui em Curitiba. Olha só, você já tinha um magistério, então, com 16, é isso? Não, eu comecei com Ainda 15, eu não. não tinha nem terminado o magistério, estava na metade do magistério, mas a igreja fez um contrato com a Sintec, com o governo, que iam dar ensino religioso, e é claro que ensino religioso é Bíblia, é proselitismo, né? Essa é a ideia. E aí Ensino eu religioso, fui. não, ensino de cristianismo mesmo, né, Ângela? Pense que eu peguei 14 turmas de pré, primeira e segunda série, 6, 7 anos, 8 anos de idade, crianças. Turmas de 30 crianças cada turma. E eu tinha 16 anos ensinando histórias bíblicas e todas as semanas para eles. Apesar de Durante nunca 2 ter anos. tido uma experiência sobrenatural, você era muito envolvida e tinha muita fé nessa época. Ou estou enganado? Então, é aí que tá. O que é fé? Porque eu considerava que eu tinha fé porque eu acreditava em tudo que me falavam. Porque eu acreditava em tudo que eu lia. Porque só me davam textos, né? E eu li a Bíblia literalmente. Então, porque foi o que eu aprendi a ler, foi como eu aprendi a ler, porque as igrejas, nenhuma comunidade religiosa vai te ensinar a, a entender a Bíblia. Qualquer comunidade religiosa vai te ensinar, além de através da qual eles querem que você entenda a Bíblia. É assim que funciona. Então, o que eu fazia era só repetir informação. O que eu fazia era acreditar que o que eu estava lendo e ouvindo era real, era fato. Mas a grande questão é, isso é fé? Você só repetir e acreditar que é isso e não questionar? Entende? Porque o conceito de fé, aquela questão de, né, você confiar naquilo que você não vê, ou coisa assim, os conceitos que são dados dentro da igreja, interpretados a partir de textos fora de contexto, a gente sabe de cor. A grande questão é como cada um subjetivamente entende isso e processa isso. No meu caso, era onde eu me sentia segura e confortável, porque eu sabia as respostas, eu sabia os textos de cor, eu sabia textos e referências. Hoje eu não lembro mais nada. A partir do momento que deu trauma, né, porque eu tive um trauma aos 30 anos de idade, as coisas começaram a desaparecer, as informações. Tudo que eu tinha
mecanicamente assimilado durante 30 anos da minha vida, aquilo começou a não conectar mais dentro de mim. Então, basicamente, hoje eu questiono se era fé. Eu não... Então, para todas as pessoas, eu tinha a maior fé que tinha. Que existia tanto que o pastor começou a me chamar de filha, tanto que eu comecei aos 16 anos eu me tornei líder de jovens da igreja, e a coisa foi criando uma situação toda em que eu comecei a ser influente na igreja, a ponto de eu estar no meio do povo, sentado, o pastor pregando no microfone, com a igreja já maior, e ele, no meio da pregação, dizia: onde que está escrito isso, Ângela? E ele perguntar isso no microfone, e eu dizia a referência lá sentada na cadeira. Entende? Nesse ponto chegou em que eu comecei a ser colocada num pedestal. E por quê? Porque eu, até os 17, eu escrevi, o professor começou a me dar um monte de curso de missões, leia isso aqui. Eu terminava, ó, já li, agora leia isso aqui e faça isso. Comecei a fazer curso de tudo quanto é coisa na igreja, tudo quanto é coisa. Eu fazia todos os treinamentos, li todos os livros que davam para ler, e daí escrevi uma carta à mão, porque na época não tinha internet, não tinha essas coisas nada toda. A gente é da geração antes da internet. E aí eu escrevi carta à mão para todas as agências missionárias do Brasil, contando a minha experiência naquele retiro e dizendo que eu queria ser missionária na África e o que essa missão, essa agência fazia. E a partir de um determinado momento, eu comecei a receber cartas e respostas, claro, com os panfletos, temos treinamento disso, temos missão para os pescadores, missão para os ribeirinhos, missão para os indígenas, missão para aquilo, missão para aquilo. Eu peguei todas aquelas cartas, levei para o pastor e disse: o que vocês mandarem fazer, eu faço. Daqui. E eu estava terminando o magistério. E aí eles conversaram, daí no dia seguinte, na semana seguinte, o pastor falou, eu ia quase toda semana perturbar o pastor para ele me mandar fazer alguma coisa. Porque eu só estudava, dava aula na escola de Bíblia e fazia estágio e queria ser missionária. Eu comia livro, né? E aí eles falaram, ó, esse é proposta da Associação Linguística Evangélica Missionária, a Missão Além, que trabalha com tradução da Bíblia, ela se encaixa no teu perfil porque você gosta de estudar. E a área de linguística, a área de, né, tradução, coisa assim. E aí, com 18 para 19 anos, eu terminei o magistério e fui para Brasília. Fui fazer um curso interno, regime interno, lá 6 meses na missão em Brasília. Meu pai me levou de carro, porque ele ficou: meu Deus do céu, para onde que eu vou levar essa Se eu te menina? perguntar, e seus pais Me levaram de apoiavam carro. todo esse Eles me levaram movimento de carro seu? porque queriam saber onde que eu ia ficar, né? Tá. Então, eu ia ficar 6 meses, aula manhã, tarde e noite lá. Né? Então, para mim era o sonho. Eu ia estudar de manhã, tarde e noite. Eu mergulhei naquilo e para mim aquilo era a minha vida. Eu estava fora de um contexto de violência explícita, né? Não posso dizer que não era outro tipo de violência, mas a violência explícita que eu estava acostumada não tinha lá. Então, eu podia mergulhar no estudo, que aquilo me moderava emocionalmente. E eu fiz o curso completo, depois tinha um estágio de 7 semanas no Pará, junto a um povo indígena Paracanã, e a gente dormindo em rede, tomando banho no rio, era um acampamento para sobrevivência, né? Para aprender a se virar no meio do mato, comer o que Olha pesca, o que só. caça, essas coisas. Tinha 18 para 19 anos e estava fazendo isso. Aí a orientação toda da missão era que eu devia fazer uma faculdade se eu quisesse sair do país, né? Se eu quisesse ir para a África, eu tinha que fazer uma faculdade. Então eu voltei determinada a fazer uma faculdade. Voltei para Curitiba, no mesmo ano, no final do ano, eu tentei. O meu pai falou assim: você tem dinheiro para uma inscrição. Então, faça naquilo que você sabe que você vai passar. Aí é claro que eu não tentei federal, né?
Aí eu fui tentar PUC, e o meu pai disse que não ia pagar a faculdade para mim, então eu entrei assim já desesperada, né? Mas assim, passei, só que o meu professor de linguística, eu fui fazer letras, português e inglês, porque eu me apaixonei pela linguística, e meu professor de linguística da faculdade percebeu que eu já sabia tudo de linguística, porque eu tinha feito 6 meses de curso nessa área. E aí ele me convidou para trabalhar no Atlas Linguístico da região sul da Universidade Federal aqui do Paraná, fazendo transcrição fonética, porque eu já sabia fazer. E eu não tinha computador, a Federal colocou um computador na minha casa, eu podia fazer meus trabalhos, imprimir as coisas, tudo, e trabalhar em casa para eles, e eles pagavam a PUC para mim. Legal, olha só. Foi um negócio louco, porque, assim, foi assim que eu consegui fazer uma faculdade, né? Mas, nesse meio tempo, eu estava dedicada na igreja, eu estava liderando jovens, eu estava fazendo... Eu era líder, e daí quando começou essa febre de G12, de grupos, eu tinha célula, eu era líder, só que eu não... Eu sempre fui péssima em evangelismo, eu sempre fui péssima em comunicar com gente que eu não conheço. Então, eu fazia o melhor que eu podia em todas as outras áreas para as pessoas não perceberem que eu não sabia evangelizar, não perceberem que eu não queria falar com quem eu não conhecia, entendeu? Aí a questão do autismo que esbarrava com essa função de Mas eu não evangelização. sabia, né? É, Exatamente. aham. Mas a verdade é que eu queria desaparecer quando eu tinha que me enfiar num grupo de gente que eu não conhecia. E para mim essa é a pior parte. Então, os grupos que eu era líder nunca cresciam, porque eu não... Mas aí o que eu fazia? Eu ensinava as pessoas os grupos que eu era líder eram os que mais sabiam de Bíblia, eram os que mais se destacavam em outras questões, e como eu tinha visão de ser missionária, isso não, eles não davam tanta importância, porque o meu objetivo não era ficar ali. E um ano antes de eu terminar a faculdade de letras, veio para Curitiba uma missionária chamada Heidi Baker. Se não me engano, ela é canadense, e ela fundou uma organização chamada Missão Arco-Íris, lá em Moçambique, na África. E ela veio para Curitiba, começou a fazer conferências nas grandes igrejas aqui de Curitiba, e acabou sendo levada lá para a igreja que eu era, que já estava um pouco maior. E ela queria professores brasileiros para dar aula lá em Moçambique, porque ela falava inglês, a maior parte da equipe dela falava inglês, e ela queria professores brasileiros para ter menos dificuldade com a questão da língua, porque Moçambique fala o português moçambicano, né? E aí, faltava um ano para eu terminar a faculdade de letras, mas meu pastor combinou com ela que eu ia trancar a faculdade e eu ia com ela, para ficar um ano lá. Depois ele me contou que o objetivo era que eu ficasse um ano lá e voltasse e desistisse da ideia e fosse viver a minha vida, né? E isso foi muito interessante, porque apesar de todo esse fervo, eles queriam crescer aqui. É, era como se eu fosse uma pedra no sapato, porque eu não me encaixava no sistema. Eu não fazia a igreja crescer. Eu nunca contribuí nesse sentido. De trazer novos Mas, membros para a exato. igreja e tudo. Uhum. Então, eu nunca contribuí nesse sentido. Se as pessoas pensarem bem nisso, realmente eu nunca contribuí para a igreja crescer. Nunca, mesmo. Posso fazer É, parênteses aqui sobre claro. isso? Porque eu Uhum, acho um assunto muito interessante quando você traz essa característica da igreja menonita de ser proselitista, de querer aumentar o número de uhum. fiéis e tudo, e difundir a palavra. Você vê nisso uma intenção legítima de seguir a Bíblia, de seguir aquilo que Jesus prescreveu? Ou você vê, talvez, segundas intenções, ou a primeira intenção mais oculta, como uma forma de enriquecimento? Porque a gente sabe que algumas denominações evangélicas
tem suas lideranças querendo encher os bolsos mesmo, tem isso como talvez o propósito maior, enfim, ou pelo menos a impressão que passa para muitos de nós, né? Você via um interesse desse tipo, ou você via algo mais legítimo, bíblico mesmo, enquanto segmento do que Jesus falou sobre espalhar a palavra? Então, tem duas questões, né, para eu conseguir responder isso para você. Tem como eu enxergava na época e tem como eu enxergo hoje. Tá? Na época, eu era treinada a não questionar. Então, na época, eu nem prestava atenção nisso. Na época, eu não tenho nem como te dizer, tá? Porque eu era assim, não me passava pela cabeça questionar a intenção de ninguém ali dentro, tá? Não tinha. Eu realmente seguia à risca essa questão. Se tinha alguém que eu tinha que questionar, era a mim mesma, o tempo todo. Hoje, eu não tenho impressão. Hoje, eu tenho certeza que o segmento evangélico no Brasil é um segmento político e, consequentemente, econômico. Mas ele não é independente. Ele segue uma linha mundial, tá? Então, a partir do momento que as igrejas assumem essas estruturas, esses modelos de crescimento, e eu fiz todos os cursos de diferentes modelos de crescimento de igreja, todos eles são livros norte-americanos traduzidos, você faz parte, você entra na roda de um movimento político. Tá? Porque hoje eu conheço quem escreveu esses livros, eu conheço esses movimentos pelo outro lado. Mas na época, eu não tinha como saber isso. Nem como perceber. Se em algum momento eu não tenho lembrança disso, se em algum momento eu desconfiei, eu questionei o meu questionamento. Porque acaba que a igreja fornece muitos benefícios, até psicológicos e sociais para os fiéis, e isso fica tão confortável na nossa vida que a gente não está querendo questionar muito, né, Ângela? No seu caso aí, No como meu igreja, caso, sim. No uhum, meu caso, foi o lugar de reconhecimento. um lugar de O reconhecimento. reconhecimento que eu nunca tive em lugar nenhum. Eu cresci em reconhecimento, o meu ego foi extremamente massageado constantemente dentro da igreja, da realidade da igreja. Na escola, eu tive conquistas, eu ganhava medalhas por melhor aluna da escola, da turma, aquela coisa toda. A grande problemática é que quando eu chegava em casa, eu lembro muito bem de uma ocasião em que no meu boletim tinha tudo 100 e 1,90. Eu tirei 100 em quase todas as matérias, só tinha 1,90, o resto era 100. E era educação física, né? Claro. Aí, claro que eu ouvi por causa daquele 90. Entende? Essa era a minha realidade em casa. Agora, na igreja, eu não era avaliada por ninguém de casa. Entende? Então, eu tinha um reconhecimento. Eu era o lugar que as pessoas aprenderam a me respeitar. Aprenderam que o que eu falava era a verdade. A ponto do pastor me chamar no escritório dele e perguntar: olha, esse cara aqui é o problemático na igreja, mas você é amiga dele. O que você me diz? Tipo, entende? Uhum. Pois é, você disse que sobre a evangelização, você não fazia tanto pela igreja,
Fazia mas nada. não fazia nada, mas Sobre tinha isso, não. outras funções ali dentro. Você tinha um reconhecimento pela Sim, parte mais aí intelectual, acadêmica. é porque aí eu tinha a escola de líderes, então eu comecei a dar aula, então eu era professora de escola dominical. Então, na parte do ensino, quando um aluno não podia estar no horário das aulas da escola de líderes. Não, a Ângela marca a hora particular e ela dá sozinho o curso todo para aquele aluno. E eu dei. Era isso que eu fazia. Eu preenchia, eu tapava todos os buracos dos professores ali. Então, porque era isso que eu sabia fazer, era isso que me preenchia, me realizava, e era algo que eu conseguia controlar, que eu dava conta. Porque todo o resto na minha vida não funcionava, eu não conseguia dar conta. Então, ali o meu emocional era regulado. Só que hoje eu percebo que até a minha metodologia é diferente. Claro que os meus alunos hoje nos cursos, né, que eu dou online, nos cursos bíblicos, eles já, eles são gente boa demais porque eles gostam da minha metodologia, mas assim, eu sei que eu não tenho uma metodologia convencional, eu uso fantoche com adultos. Então, isso sempre foi assim, eu nunca consegui usar um único método e teve momentos ali dentro da igreja que um pastor chegou e falou, não, você trata as pessoas como criança. Acontece que quem não entende a linguagem intelectual tem acesso a conteúdos quando você muda a metodologia. E aí, como eu tinha feito magistério, eu abusava dos métodos, das coisas, porque eu sabia que todo mundo ia entender. Então, eu acabei me dedicando muito a traduzir conteúdos difíceis de forma fácil. Eu fiz isso a minha vida inteira, dentro da igreja. E quando eu tranquei o último ano da faculdade e fui para Moçambique, eu fui para dar aula para pastores moçambicanos. Esse era o propósito, durante um ano. Então, eles me deram aula todo dia para lecionar para adultos, homens. Tinha pouquíssimas mulheres, acho que eu tinha 2 alunas, 2 ou 3 mulheres. De pastores que foram evangelizados pela Red Baker e a equipe dela. Eles montaram um centro para tirar crianças da rua, e assim eles ganhavam as famílias, né? Pegando as crianças, outra tática. E lá dentro tinha uma escola que eles treinavam os pastores, e eles queriam alguém que treinasse Bíblia, e eu fui uma das professoras lá, e aí quando um missionário não queria trabalhar, eu pegava a aula dele, eu dava a aula dele, não tinha problema. Tanto que eu recebi uma declaração do diretor quando eu voltei, dizendo que eu era tão dedicada que eu pegava a aula de todo mundo que não queria dar aula, eu pegava. E ele escreveu isso na declaração, foi muito engraçado. Mas assim, aquele ano, eu realmente achei que eu estava fazendo aquilo para que eu fui criada, entende? E quando Sim. eu voltei de tal maneira que eu tinha que fazer o último ano da faculdade, a minha turma estava se formando, mas eu tinha trancado. Então, eu peguei uma nova turma para fazer o último ano. Eu voltei com tudo, aí eu fiz amizade com uma menina que era líder de uma igreja católica aqui em Curitiba, e a gente ficou muito amiga, e daí eu não evangelizava, eu falava da Bíblia, porque era isso que eu sabia fazer. E ela era líder da igreja católica, dos jovens. Aí ela chegou a me convidar para pregar no retiro de jovens da igreja católica. Pense a loucura. E daí eu fui toda feliz porque achei que estava evangelizando pela primeira vez na vida, porque os evangélicos não consideram os católicos crentes, né? E daí é uma coisa muito esquisita isso, porque você tem toda a demonização da igreja católica dentro dos segmentos evangélicos, né? E eu estava treinada nessa forma. A minha mente era essa. Então, quando eu me formei, eu achei que eu estava arrasando no evangelismo porque eu tinha pregado no retiro da igreja católica. Ai, ai. Mas Não, quando eu, que eu caiu a disse que o meu ficha? Quando... passado me condena, eu falei. Aí, então, aí eu voltei, terminei a faculdade e deixa eu ver. Ok.
Aí eu decidi passar um ano de voluntária lá na Missão Além, lá em Brasília, para agradecer a formação deles. E a Junta Menonita de Missões Internacionais entrou em contato comigo porque soube que eu tinha ficado um ano em Moçambique e eles tinham uma igreja no norte de Moçambique que estava basicamente largada, porque não tinha nenhum missionário lá. Então, né, se só tem moçambicano no controle, então tá largado, né? É a mentalidade. Aí eles entraram em contato com o meu pastor e fizeram uma parceria para eu ir como missionária, tanto da igreja quanto da Junta Menonita de Missões Internacionais, para trabalhar no ensino lá, né? E no, quando eu fui a primeira vez para Moçambique, eu fiquei uma missão, né? Tinha vários missionários morando lá, eu fiquei dentro de um eu só lembro da palavra em português, de inglês, é compound, né, que eles chamam, aquela estrutura, né, que tem casas, tem escola, tem tudo lá dentro, mas é uma missão. Dessa vez eu iria sozinha, alugar uma casa e começar a viver lá perto da igreja e começar o trabalho, né, ali, beleza. Então foi quando eu fui em 2006 lá, de novo, que daí eu já tinha ficado um ano, eu fiquei mais quase 3 anos, né. Que eu sempre falo, eu fiquei ao todo 4 anos em Moçambique, contando tudo. Mas quando eu fui para lá, a situação era outra. A norte de Moçambique, eu era a única branca praticamente da cidade. Depois que eu conheci o pessoal que chegou lá, né? Brasileiros, conheci depois. Mas quando eu cheguei, eu não conhecia nenhum brasileiro. Cheguei lá e só tinha as pessoas que moravam lá, né? E a pessoa da igreja, né? E tinha uma missionária da Assembleia de Deus lá, que me recebeu e me ajudou lá. Beleza, aluguei uma casa, fiquei, né? Comecei a ir para a igreja e comecei a fazer os planos. Eu cheguei no meio de 2006, em janeiro de 2007, eu abri o centro de formação em Moçambique, com 3 escolas: escola bíblica, escola de líderes, escola de discipulado. Eu criei todas as matérias, eu dava aula de manhã até a tarde, até o final da tarde, a manhã toda e a tarde toda no sábado, para toda a comunidade, né? Então, tinha a escola de líderes para os pastores, a escola bíblica, eu trabalhei um ano Gênesis até Apocalipse, e a escola de discipulado, que aí era passo a passo da vida cristã, né? Então, eu tinha uma impressora, um computador, um notebook, e imprimia as coisas, fazia as fotocópias. A grande questão é que eu comecei a usar, porque eu era sustentada pela igreja, a igreja mandava um sustento mensal para mim. E eu comecei a usar o meu sustento para pagar os materiais, porque os alunos não tinham caderno, não tinham lápis, não tinham nada, não tinham nem Bíblia. E aí não tinha Bíblia traduzida toda para a língua deles, aí eu comecei a fazer material bilíngue, porque eu comecei a aprender a língua e comecei a desesperar, porque eu não consigo fazer uma coisa pela metade, entende? Se eu estava sozinha, eu tinha que fazer as coisas acontecerem, eu fiz tudo. E eu acho, se eu emocionar, né, desculpa, mas Tá tudo porque para bem. mim hoje ver isso é muito complicado. Sim. O que eu vejo isso como uma ação colonizadora. Então isso me Tá. machuca muito, Uhum, entende? uhum. Eu Na época eu estava fazendo o melhor, eu fazia tudo, mas hoje eu tenho noção do estrago que eu fiz. Hum. Isso me machuca. Você vê como algo forçado, assim, como se estivesse destruindo a cultura deles para impor o cristianismo, ou não é Não nesse como, sentido? não, não como se tivesse, eu estava destruindo. Eu Hum, cheguei a mandar eles queimar coisas, porque eu rotulei de feitiçaria aquilo, entende? Porque eu tinha aqui, na minha adolescência, queimado discos da Madonna por causa da igreja. Então, quando eu cheguei lá, eu só repeti o que eu aprendi. Entende?
E você não se percebe violentando culturas. Você não se percebe violentando identidades. E para mim é muito pesado falar isso, porque eu não tive a chance de vê-los de forma diferente. Eles estão agindo hoje como eu sou, como eu era. Eles estão repetindo tudo que eu fiz lá. Estão replicando. Então, o que foi plantado acabou Foi um estrago desenvolvendo. Uhum. né? E não adianta eu querer consertar, porque eu vou repetir a ação colonizadora. Entende? Não tem como eu desfazer o estrago que eu fiz. Ano passado eu ainda estava recebendo e-mail de gente lá dizendo que eles sentiam falta do meu trabalho, porque eles estavam sem missionário de novo lá. Ou seja, eles continuam dependentes, achando que precisam. Entende? É extremamente complicado isso. Mas na época você não tinha essa consciência, né, Ângela? Não, Você... eu entendo isso, eu entendo que eu não Aham. posso, por exemplo, essa questão da culpa, né? Isso. Exatamente, né? Ainda bem que tem terapia para isso, mas senão a gente não vive, é verdade, né? Para Senão a a gente se gente. perdoar, né? Uhum. Exatamente, a gente não tem como continuar, a gente tem que continuar processando a questão. Isso, E sim. talvez seja a única razão pela qual eu aceite repetir a minha história. Porque quando eu reconto, é uma parte do processo, né? Então, para mim, é extremamente importante que isso seja processado dentro de mim. A grande questão claro, não tem como eu não me emocionar, né, quando chega nessa parte. E aí, eu fiquei nesse primeiro ano trabalhando lá e eu conheci um nigeriano. Tem muitos nigerianos lá na cidade de Tete, no norte de Moçambique. Eles geralmente vêm trabalhar lá com lojas de automotivos e coisas assim. E esse nigeriano especificamente estava na igreja menonita lá, que eu lecionava. Ele foi meu aluno. E eu estava com 28 anos. Eu já estava rotulada de solteirona na igreja. E existe essa cultura nas igrejas da mulher solteira, da mulher que não casa, a questão da submissão, as mulheres que não casam, que ficam difíceis de serem submissas à liderança na igreja, porque são mais independentes. Então, eu comecei a perceber que eu não estava atingindo o objetivo ideal da mulher na igreja porque eu não estava casada. E eu precisava cumprir esse objetivo também. Eu precisava fechar a conta para continuar dentro do sistema. E eu estava com 28 anos, já tinha tentado namorar, já tinha tido minhas crises da adolescência, aquela coisa arada toda, né? Mas eu nunca consegui ter um relacionamento duradouro. Nunca. Para mim sempre foi muito difícil. E por várias razões, assim, o meu emocional na minha adolescência foi muito complicado, né? Por causa das coisas, violências, tudo. Era difícil lidar com essas questões todas. E aí, quando eu conheci, e assim, né? Aí ele começou a me cortejar, aquela coisa toda, né? E aí eu me encantei, porque, na verdade, foi a primeira vez que um cara demonstrou que estava interessado em mim, de fato. E era uma coisa que as pessoas nunca perceberam a vida toda, que sempre me trataram num pedestal, sempre me trataram como alguém inatingível. Então, realmente, nunca ninguém ia, de fato, demonstrar que se interessava por mim. E aí, quando ele fez isso, para mim era novidade, para mim eu achei o escolhido de Deus, porque tinha essa ideia também, tinha que achar o escolhido, não era qualquer um, né? E aí era muito mais complicado. E aí foi muito mais emocionante para a igreja, porque eu ia me casar com um africano. Isso aí tem toda uma romantização
né, em cima da questão cultural, do exótico. Veja como o pensamento colonialista é muito forte, porque tem essa questão de alguém vem de fora, nossa, ele é tratado como um animal exótico ali dentro. Porque todo mundo quer falar com ele, todo mundo, né? Ele chega a ser amoral, entende? Porque é por causa de ser diferente. Então, existe. Acho que as pessoas não reparam nisso quando chega um estrangeiro, como é tratado nesses ambientes. E daí ele veio para cá, a gente ficou 3 meses. A gente casamos lá no civil, viemos para cá, casamos aqui no civil e íamos casar aqui na igreja, né? Na minha igreja. Então a igreja deu tudo, né? Então eles fizeram a festa, a gente ganhou tudo, não, né? Então, tipo, era o máximo, né? Agora, um detalhe que eu não mencionei é que, como missionária, eu nunca construí uma vida profissional para mim. Toda a minha formação, tudo que eu fiz, todo o trabalho, e eu trabalhei muito, 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 até de dar aula o dia inteiro sem comer. Porque eu comecei a usar minha comida o dinheiro da comida para comprar material para os alunos. E, e não construí uma vida profissional para mim. Então, profissionalmente era zero, eu não tinha nada. Entende? Eu não, então, Isso não valia no currículo não, como docente, não, professora, não tinha um não. valor. Então, eu acho que as pessoas não têm noção do que é isso para uma pessoa ter dignidade fora da igreja. Foi uma parte da minha vida que foi tirada de mim. E daí as pessoas dizem, não, mas você tinha sustento, sei o quê. Eu não podia tirar uma foto tomando um sorvete, que iam dizer que eu estava esbanjando o sustento. Entende? Eu não podia tirar uma foto indo no cinema. Eu não podia ir no cinema, eu estava gastando dinheiro da igreja. Você entende qual é a estrutura de pensamento de que do que eu podia e do que eu não podia usar aquele dinheiro mensalmente? E eu cheguei a guardar todos os recibos de tudo que eu comia na África. Quando eu chegava aqui, eu entregava o envelope para o meu pastor, para ele saber que eu não gastei fora do que podia. Entende? Eu fiz isso até ele dizer, não, não precisa mais fazer isso. Precisa. Porque eu estava, sabe, a mentalidade. E aí, eu me emociono porque faz um ano, eu tenho 44 anos, faz um ano que eu estou começando a receber pelo meu trabalho. Faz um ano que eu lecionei em 2019, em faculdade, mas faz um ano que eu não estou ligada a nenhuma instituição religiosa e estou vendendo meus cursos e as pessoas muitas vezes ainda recebem e-mail de ai, você é mercenária, você está vendendo coisa de igreja. Eu leciono pesquisa científica, eu leciono sobre textos no hebraico, no grego, e acho que as pessoas não têm noção do quanto me dói ouvir por que eu estou cobrando ou por que eu não respondo, não dou aula nos comentários dos vídeos, que as pessoas querem que eu explique coisa nos comentários, e não entendem a ênfase que eu dou de que eu cobro por hora a aula para explicar algo, porque faz um ano que eu estou tendo dignidade de viver pelo meu trabalho, porque eu não vivi isso a vida inteira. E isso é uma das coisas que mais me dói. Ontem eu saí com as minhas amigas e eu pude dividir a conta da comida pela primeira vez com elas. E porque eu vendi os cursos semana passada. E assim, eu acho que as pessoas não têm noção de que eu não sei viver como as outras pessoas. Eu perdi essa capacidade de entender como a vida funciona. Eu moro em duas peças aqui no fundo da casa dos meus pais. Eu não tenho independência, eu não construí uma casa para mim, eu não tenho nenhum imóvel, não tenho nada além dos meus livros. Por isso você disse que a igreja tirou
boa parte da sua vida, porque você É, se dedicou esse a tempo vida inteiro, inteira. seu tempo, sua energia, seu dinheiro para a igreja e Exato. não construiu seu patrimônio, não focou Também na sua vida só profissional. que a grande questão é se eu continuasse dentro do sistema, eu ia morrer nisso, eu não ia ter, não ia ter, é, eu não tenho, né? Não tenho nem possibilidade de me aposentar, eu não tenho nada, entende? É, mas se eu tivesse ficado no sistema, pelo menos eu ia trabalhar até morrer. A grande questão é que quando eu me casei, eu passei por um casamento abusivo. Eu fiquei 1 ano sofrendo todo tipo de violência, inclusive as violências que eu não sofri na infância. Eu sofri no casamento. Do tipo sexual? Sim, todo tipo. Nossa. Todo tipo. Uhum. Eu aprendi que existem vários tipos de violência na terapia e o checklist foi para todos os tipos. Uhum. Entende? Psicológica, financeira, talvez Tudo. também. É Uhum. porque eu que sustentava a casa com o dinheiro do missionário. Uhum. Eu nunca vi o dinheiro dele. Uhum. Aí teve uma. Essa é eu geralmente conto essa situação porque é a que não, eu não esqueci. Que teve um dia que ele me bateu tanto que eu não conseguia. Eu fiquei uma semana sem mastigar a comida. Eu tinha que soltar tomar líquido. A boca não conseguia mastigar. De muita dor. É, quando eu escrevi um e-mail para o meu pastor, que não tinha WhatsApp, então os e-mails eram mais demorados, a internet era mais complicada, isso era 2008, né? É, ele ligou, meu marido na época, meu pastor, e o meu marido mentiu. Disse que eu era louca, que eu estava mentindo. E esse pastor que me conhecia desde os 13 anos, acreditou nele. E isso, para mim, foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida. Porque como se tudo o que eu confiasse desmoronou, porque eu estava sozinha lá. A lei protege o homem, a mulher é propriedade do marido lá. Eu não tinha uma lei que me protegesse. Eu não tinha dinheiro para voltar. Então, Se viu desamparada nessa situação, né, Ângela? e quando a gente liga para casa, como é que eu recebi uma resposta muito difícil da minha mãe Hum. na época, mas hoje eu entendo ela, porque ela também estava na situação, ela também apanhava do marido. Né? Porque quando eu contei para ela, ela perguntou: o que você fez para merecer? Porque ela também achava que merecia as surras que levava. Entende? É fácil eu julgar minha mãe, mas eu não tenho como, porque ela também acreditava que merecia. Entende? E aí, quando eu voltei, o presidente, desculpa o tempo, tá? Eu sei, agora que eu Não, lembrei, tá mas está tranquilo. quase terminando. E voltando, fazendo rapidamente um gancho com o que a gente conversou lá atrás, você via nessas agressões por parte do seu então marido algo justificado biblicamente? Ele trazia algum elemento assim ou não? Era algo meio A, desassociado da religião? a partir do momento que eu comecei a sofrer isso no casamento, eu não consegui mais associar isso à Bíblia, à religião nenhuma. Eu só queria sair daquela situação. Foi como se chegou no meu limite. Entende? Eu não sei explicar como que houve essa mudança, porque até ali, tudo o que tinha acontecido comigo, eu aceitava como vontade de Deus. Mas quando chegou isso, parece que algo rompeu, entende? E, e,
E aí eu comecei a lutar contra a minha própria ação reativa de me defender. E aí eu tentei tirar minha vida 3 vezes, porque eu só queria sair dali, eu só queria sair dessa situação, entende? Então, eu parei de temer se Deus estava aprovando ou não, e o que eu queria era sair dali. Então, aquela coisa das línguas, claro que eu já tinha forçado na igreja, a coisa toda ali também em Moçambique eu tentei replicar. Então, eu fui líder e palestrante nesses encontros com Deus, então eu aprendi a manipular o emocional das pessoas. Quando chegou nessa, mas assim, era sempre assim, tudo mecânico, eu sei a fórmula, eu sei o que tem que fazer. E eu fazia, porque eu tinha que encaixar no sistema. Era dessa forma que eu sobrevivia. Agora, quando eu não encaixei mais no sistema, quando aquilo não fez mais sentido para mim, quando eu entendi que aquilo não tinha como aquilo ser vontade de Deus nenhum, eu parei de pensar nisso. Eu parei de colocar a questão de é Deus ou não é, entende? Essa questão não veio mais na minha cabeça. Eu só sabia que eu tinha que sair dali. E aí, o presidente da junta de missões decidiu visitar o trabalho lá em Moçambique. Ele não era o meu pastor, ele era o presidente da missão. E foi lá visitar. E ele foi testemunha de algumas violências. E a igreja dele proíbe o divórcio. A igreja menonita, divorciado não é pecador, né? Só que em determinado momento, ele me chamou num canto, onde ficou só nós dois, e ele disse, se você quiser, Ângela, divorcia. E eu sabia que ele não podia estar falando aquilo para mim. E o fato dele não poder falar aquilo para mim, por quem ele é e pela igreja que ele dirige, pela posição que ele estava de presidente da Junta de Missões, ele não podia falar aquilo para mim. Isso pesou muito. Aí eu entendi a gravidade da minha situação. Para ele chegar ao ponto de falar aquilo para mim. E isso te deu coragem? Te deu um empurrão, assim, para pedir o Não só divórcio? coragem, porque se eu tivesse condições, eu já tinha saído dali fazia tempo. Ele me deu dinheiro. Ele pagou a passagem para eu vir para o Brasil. Ele reservou hotel na África do Sul, porque eu tinha que fazer conexão lá. Ele fez tudo. Ele tirou do bolso dele. Ele não tirou da missão. Ele tirou do bolso dele, pagou passagem, eram 4 voos, que eu tinha que fazer as conexões. Eu tinha que desembarcar em São Paulo e ainda pegar um voo para Curitiba. Quando eu desembarquei em São Paulo, ou seja, quando eu cheguei no Brasil, eu desmaiei no aeroporto. Eles tiveram que me recolher, me deram diazepam, me deram um monte de coisa lá, porque eu cheguei e disse, agora eu estou protegida. Aqui tem Aguentou uma firme igreja. até ali, deve ter Eu sido lembro, eu muito lembro que impressionante. eu perdi a conexão e aí eu deitei no chão, chorei e desmaiei. E foi muito pesado. Quando eu fui no médico, alguns dias depois, eu estava com 3 malárias ao mesmo tempo, com anemia profunda. Eu tinha perdido 30 quilos em um ano. E eu só queria morrer. Eu não queria mais viver. Eu ainda No, tentei tirar minha vida nos primeiros 6 meses aqui no Brasil. Porque eu voltei e eu pensei assim, eu fracassei em tudo. se Eu culpou tinha, ainda e... eu larguei a missão. Eu larguei o casamento. Eu larguei tudo. E foi um momento, eu estava com 30 anos e foi um momento que eu pensei assim, a minha vida acabou. Eu não tinha mais perspectiva, porque eu não me encaixava de forma alguma agora. Não tinha como eu me encaixar. A única forma de eu me encaixar era voltar para Moçambique, voltar para o casamento e voltar para a missão.
É aquela história em que às vezes as pessoas não entendem como algumas mulheres têm dificuldade de sair de um relacionamento abusivo, mas parece que tudo começa a girar em torno daquilo, e se eu saio desse relacionamento, ou se eu saio da igreja, né, no seu caso também, eu não tenho nada, para onde eu vou, quem sou eu sem isso? Pode acabar Agora, sendo... pense o seguinte, o meu caso foi extremo, porque eu saí do país. Pense que semana passada meus pais fizeram 50 anos de casado. A minha mãe cansou de pedir ajuda na igreja. E a única coisa que mandava ela fazer era orar pelo casamento dela. É, essa é a cultura da igreja. E como Quantas é que você se mulheres... reconstruiu, Ângela? O que você fez assim para dar uma virada de chave e falar, ok, eu estava presa Então, ali e, a e é primeira possível me tornar coisa, autônoma e sair disso tudo? a primeira coisa que aconteceu foi que eu fui conversar com o meu pastor, aquele que disse que eu tinha mentido, e que ele continuou dizendo que eu estava mentindo. É, e quando ele insistiu dizendo que era mentira minha, que eu estava inventando tudo aquilo, eu disse para ele, ele falou assim, se você quiser se divorciar, você não vai ser mais nada aqui dentro. Você vai ser pecadora. Você vai estar em pecado. Na mesma hora, eu pedi, eu quero a minha carta de transferência para a igreja menonita daquele pastor que salvou minha vida. Foi o que eu fiz. No mesmo dia. Claro que ele era tão corretinho, ele era mais velho, né? Que ele foi lá conversar com o meu pastor para ficar tudo bem, que ele não estava querendo roubar ninguém, aquelas coisas nada, né? Aí, aí eu me transferi, que era uma comunidade menor, e eu pensei, eu não vou para um lugar que a pessoa não me conheça. Eu não vou fingir quem eu sou. Né? Então, ele me conhece, ele viu, ele sabe, então quero ficar com ele. Ele me cuida. E fui, mas eu não tinha pretensão de nada. O que aconteceu, eu fui para psiquiatra, eu contei as situações. Infelizmente, o meu primeiro diagnóstico, nos primeiros 6 meses aqui, foi terrível. Ele me diagnosticou com bipolaridade, me encheu de lítio, e o remédio me deu um dos negócios foi muito difícil. Eu tive surtos muito difíceis. Hoje, os médicos dizem que foi um diagnóstico errado, porque eu estava em síndrome de estresse pós-traumático. Eu tinha acabado de sair. Então, ele começou a achar que as crises que eu tinha era de bipolaridade. Mas eu nunca mais tive aquilo, entende? Então, 6 primeiros meses, eu chorava o dia inteiro, todo dia. E tanto é que meu pai não suportou que eu ficasse em casa, porque ele não suportava me ver chorando. Eu tive que alugar uma casa, não pude nem ficar na casa dos meus pais, eu tive que alugar uma casa. Na época, eu pedi empréstimo do banco para poder alugar uma casa, para não morar com os meus pais, porque meu pai, ele não queria me ouvir chorar, e aí eu estava com 30 anos. Foi a última vez que ele me machucou. Ele tentou me matar por sufocamento, né? Desculpa a palavra. Mas porque eu estava chorando demais. Então, eu aluguei uma casa. E aí eu decidi que nunca mais eu ia apanhar de um homem. Eu comecei a treinar boxe. É, e aí, esse pastor me convidou para um congresso em Assunção. Ele disse, Ângela, eu pago tudo, vamos viajar, você precisa esparecer a cabeça, você fica o dia inteiro chorando em casa, não dá certo. Aí eu viajei uma semana com o pessoal da igreja, né? Dessa igreja, desse pastor que salvou minha vida. E a gente fiquei uma semana, foi bom ver coisas diferentes, né? Essas coisas, gente de quanto é lugar do mundo. E aí, na volta, num ônibus, de Paraguai para cá, de Assunção para cá, ele disse, Ângela, você gosta de estudar. Então, você aceita uma bolsa de estudos para estudar teologia? Eu te dou a bolsa e você vai fazer teologia. Eu aceitei na hora.
Era uma faculdade menonita, né, que não ensina nada além da doutrina, mas era estudo. E quando eu voltei, no segundo semestre de 2009, eu já estava fazendo teologia. E a terapeuta concorda comigo, o estudo salvou minha vida. Porque ali você foi Porque, engrenando, né? Fez o mestrado, o doutorado. novamente, meu emocional regulou. Legal. Porque os livros, o estudo, aquilo me ajudou de um jeito. Hoje eu consigo ver perfeitamente meu emocional sendo regulado. Aí eu fiz a minha primeira tatuagem. Aí eu já comecei a estudar a Bíblia, entender que não era aquilo, né? E aí, eu nunca mais, né? Meus amigos, tudo tatuador me dando tatuagem de graça, eu fico toda feliz, né? Aí, mas eu comecei a estudar, eu não precisava pagar, e daí, depois de 2 anos, eu voltei para o fundo, para as casas dos meus pais, mas não lá dentro da casa deles. Aí eles me deixaram ficar nesses dois cômodos aqui atrás da casa deles. Aí eu só como, pego a comida lá, eu venho aqui, né? Porque eu não posso morar mais com eles, porque é por causa do meu pai. Mas assim, é, quando eu voltei e comecei a estudar, aquilo realmente me ajudou. E aí eu comecei a entender que quando você começa a estudar teologia, mesmo dentro de uma faculdade fundamentalista, né, aquela coisa toda, você ainda percebe que tem problemas que não são falados nos textos na igreja, nas comunidades religiosas. E aí, um semestre antes de eu terminar, eu consegui a bolsa do mestrado na PUC. E aí eu fui fazer o mestrado. E aí a missão lá em Brasília entrou em contato comigo. Porque eles souberam que eu estava aqui e eles precisavam de um professor de gramática na área de linguística. Que perderam um professor lá e precisavam urgente de alguém, pagaram para eu ir lá dar aula. E eu pensei, né? Vou mudar a instituição pelo lado de dentro. Essa ideia genial, eu acho que não foi só eu que tive, né? Tenho certeza que mais gente teve essa ideia É. genial que não funciona. Porque eu pensei, eu vou treinar missionários agora. Eu vou falar para eles o que não dá certo. Entende? E eu fui para Brasília. E eu cheguei a ficar de 2015 a 2018 na missão lá em Brasília, dando aula para missionários, treinando tradutores da Bíblia. Eu terminei meu mestrado e fui, né? E, e aí que eu comecei a descobrir as coisas. E aí que eu comecei a entender a estrutura maior por trás das igrejas e das agências missionárias. Aí é que eu vi, porque eu comecei a trabalhar e conhecer as questões por dentro. Tem live sobre abuso religioso no meu canal, tem live sobre teologia do domínio. Não é brincadeira isso. E em 2018, ano de eleição, que as coisas começaram a ser escrachadas, as pessoas pararam de esconder o que estavam fazendo, foi o ano que eu larguei tudo. Final de 2018, eu vim embora para Curitiba e me desliguei completamente da instituição, da organização missionária. Cheguei aqui e me desliguei da igreja. Eu consegui dar aula em 2019. Eu lecionava 2 disciplinas na faculdade luterana há alguns anos. Todo mês de julho eu ia lá só para dar 2 disciplinas e voltava. Em 2019 eu lecionei grego e hebraico na faculdade onde eu fiz teologia. Mas claro que me mandaram embora, né? Disseram que só queriam pastores dando aula lá agora. Então, né, não deu. Eu lecionei um ano, depois eles me convidaram a me retirar por WhatsApp, a coisa mais linda do mundo. Aí, começou, no final de 2019, um grande professor do mestrado meu me disse, vamos para o doutorado, Ângela? E aí eu consegui a bolsa para o doutorado, entrei no começo de 2020, né? Vou defender agora em fevereiro. E eu ainda tentei, no começo da pandemia, ir para o lado progressista,
a caminhar com os pastores descoladão aí que tem nessas internet da vida. Com certeza já passaram pelo seu canal. Já veio E aqui um ou outro trabalhei para dessa eles. vertente. E Aham. preciso dizer que o trabalho não foi menos escravo do que o que eu passei na igreja. Mesmo. Tá? Uhum. O machismo é o mesmo, o Uhum. abuso é o mesmo, o Sim. trabalho escravo é o mesmo, o capacitismo e o desrespeito é o mesmo. Uhum. E eu falo capacitismo não somente porque hoje eu tenho consciência que eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu já tive crise de vesícula na igreja que me mandou para a África, e eles viram expulsar demônio de mim, por causa da dor da crise da vesícula. O demônio só saiu quando eu tirei a vesícula, tá? Mas esse é o nível de interpretação, e não muda no progressismo. Porque a mulher continua louca quando vai contra as decisões do líder. A mulher continua sendo intratável quando não concorda com alguma coisa. Entende? E então eu ainda tentei, mas aí me desliguei completamente. E a partir de 2020, como era a pandemia, né? Mas eu já estava com a bolsa, né, tá me ajudando um pouco, mas não estava dando conta das minhas necessidades por causa de remédios, por causa de várias questões. Eu tenho hipotireoidismo, eu preciso de remédios, né, aquela coisa contínua, né? Nós. Então você sabe, né, os esqueminha dos remédios. Aí, mas o Wellington e eu, a gente se juntou, começou a fazer as lives e conheci o pessoal da Livraria Voz, o Leonel, minhas amigas Lúcia e Vivi, de 30 anos de amizade, que não tem, a gente se conheceu na escola, então a gente não tem convivência na igreja, é porque eu perdi todas as pessoas que diziam que eram amigas minhas dentro da igreja. Então, essas pessoas, né, Lúcia, Vivi, Leonel, Wellington, passaram um ano de 2020 e 21 me incentivando, porque eu fiz 3 anos de hebraico particular, eu comecei a me aprofundar nos textos. Eu pensei assim, não, eu quero entender, eu não vou mais ouvir e repetir. O que mais tem nessa internet, a pessoa ouve, acha que a gente é legal e sai falando e discutindo com os outros, só repetindo o que a gente diz, como se soubesse alguma coisa, como se tivesse pesquisado alguma coisa. E eu decidi que eu não ia mais fazer isso. E se tem uma coisa que me irrita, é gente que fica repetindo o que os outros dizem, sem ter pesquisado por si, sabe? Porque eu fiz isso a vida inteira. E aí eu comecei a ir atrás, a pesquisar, a estudar por mim, estudar dentro e fora, entender, me apaixonei pela história antiga, né? E arqueologia, a minha tese é sobre o culto a Deus Asherá, em Israel e Judá, sob um olhar de uma metodologia decolonial. E o estudo salvou minha vida, né? Eu não endeuso a ciência. E acho que é por isso que eu amo estudar. Porque ciência não se pretende ser Deus. Ciência é construção. E é construção coletiva. Ninguém está aqui competindo. Ninguém está aqui querendo ser melhor do que ninguém. Ninguém quer roubar os seguidores de ninguém. Ciência é a gente contribuir com algo e construir juntos. E desconstruir juntos também. E se desconstruir no processo. É assim que eu compreendo ciência. Ninguém é dono da verdade na ciência. Ninguém se pretende ter a última palavra na ciência. Se tem a última palavra, não é ciência, é religião. Então, quando eu fui me percebendo na pesquisa nesse sentido, 2021 foi o momento da virada para mim. Porque eu ainda usava uma cruz de prata no pescoço, que eu não tirava, e ainda achava Jesus legal. Até 2021. Você queria tanto saber se eu acreditava em Jesus, né? Na outra live. Até 2021 eu ainda acreditava que ele era legal. E aí, eu não saía de casa por causa da pandemia, eu tenho uma asma, né? Mas meu pai ia pescar todo final de semana com os amigos.
né? E pegou Covid, mas ele já tinha tomado a primeira dose da vacina, porque era idoso. E eu não tinha tomado, porque não tinha chegado a minha vez ainda. Ele passou para mim e eu fui para a UTI. Eu fiquei 14 dias na UTI em 2021. E eu nunca esqueci a primeira noite da UTI. Eu tive que tirar tudo, né? As correntes, para ser internada, aquelas coisas todas aqui, que não entra nada, né? E eu lembro de eu estar no escuro, na maca, na primeira noite, e eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi a coisa mais louca que eu podia imaginar. Por que é que eu ainda uso aquela cruz? Eu não tenho razão nenhuma. E não porque doeu ou porque, né? Mas porque eu descobri que não era aquilo que fazia minha vida ter sentido. Eu descobri que aquilo era o discurso religioso. Entende? Eu estudei linguística, eu sou linguista, eu trabalhei com linguística a vida inteira, eu não sou só teóloga. Na verdade, eu trabalhei muito mais com linguística do que teologia na minha vida, né? Eu sei o que é um discurso. Eu sei o que é semiótica, o que uma imagem representa. É por isso que eu discuti um pouquinho com você antes, né, sobre o título da live, que eu não sou ateia, eu não sou ex-crente, eu não sou ex-nada, porque todo mundo é ex do eu de ontem. Porque a gente nunca é a mesma pessoa todo dia. Entende? Então, a forma como eu processo as coisas na linguagem, a linguagem é importante para mim hoje, de dizer quem eu sou, quem eu não sou. Eu não, todo mundo é ex de tudo que foi ontem. E ateu, eu não sou nada relacionado a uma divindade. Eu sou teóloga porque eu estudo divindades, mitos de divindades, mas não porque eu, Ângela, tenho alguma relação ou não relação com uma divindade. Então eu não me vejo ateia. Eu me denomino agnóstica, no máximo, nem acho tão bonita essa palavra, mas porque eu entendo que todo mundo é agnóstico. Porque ninguém tem a última palavra. Ninguém Ninguém. sabe de fato, né? Ninguém tem Exato. as Ninguém tem condição provas de e... saber de fato. Então todo mundo é agnóstico. E eu comecei a me descobrir a partir dali, de 2021. A perceber que eu não precisava ter as respostas. A perceber que eu posso me estruturar emocionalmente dentro de um sistema em construção. E que eu não preciso de um sistema fechado para me regular emocionalmente. E foi depois da UTI, quando eu estava fazendo fisioterapia, eu fiz 3 meses de fisioterapia, fiquei 1 mês no oxigênio em casa ainda. Nossa. E ainda 3 meses de fisioterapia. Uma grande amiga minha, Fernanda, agradeço de coração, ela é fisioterapeuta. Eu fiz todo o processo de diagnóstico do autismo. Né? Semanas de questionários, depois com o psiquiatra, 16 páginas de avaliação ali. E aí eu entendi. E isso, para mim, foi libertador. Para mim, foi mais libertador do que qualquer outro momento da minha vida, porque eu me percebi, minha irmã a vida inteira dizendo que eu era estranha, eu a vida inteira percebendo que eu tinha que repetir coisas, entrar dentro desses temas, e muitas vezes achando que isso é mentira, isso é uma fingimento. Não, não era fingimento, eu acreditava que aquilo era o que eu tinha que fazer, então não era mentira. Esse masking que o autista faz, né, para se encaixar socialmente, para diminuir o impacto da estranheza que a gente é no meio das pessoas. Então, eu entendi que não era Deus. Eu entendi que eu precisava daquele discurso, porque eu não me conhecia, não sabia quem eu era ou como eu funcionava. E eu entendi que eu não precisava nem saber se Jesus existia, porque não faria diferença para mim. Porque o discurso dele ser bom, nem isso
é suficiente para me... porque hoje, para mim, até o discurso de que Jesus é bom acaba sendo uma forma de não se responsabilizar na vida. Em que sentido? Entende? De nós não precisamos de um sistema para viver em comunidade, um sistema religioso. Porque dentro de todos os sistemas religiosos, fundamentalistas e progressistas, eu sofri violência. Mesmo em níveis diferentes, mesmo que eu não tenha apanhado na cara com os progressistas. Mas eu sofri violência. E o que a gente tem que fazer é assumir a responsabilidade de aprender a viver em comunidade. De viver socialmente. E não criar um sistema religioso progressista para dizer que a gente precisa viver junto só por causa disso. E tratar as pessoas que nem lixo do mesmo jeito. E justificar que a gente é inclusivo, então é por isso que a gente funciona. E na prática, continuar usando as pessoas como trabalho escravo, como máquinas de produzir post, de produzir vídeo. Entende? Hoje Então, você se vê a respeito da religião, desse sistema que tanto abusou da sua força de trabalho, do seu tempo, né? Te tirou tanta coisa, abuso financeiro, inclusive, emocional. Você, apesar de você ter dito que o conhecimento te libertou, chegou a ser um alívio também, você deixar isso para trás e conseguir estruturar agora a sua vida com as próprias pernas, sem depender desse sistema todo. Tem um eu não significado isso para digo, você, não? eu não digo que o sistema, que o conhecimento tenha me libertado, né? Eu digo que o estudo me libertou, que a Ah, pesquisa me libertou. Porque o conhecimento por si é uma parte do processo, hum, né? Hoje, então, para concluir, o que aconteceu a partir do diagnóstico foi o que me ajudou em janeiro de 2022, eu dar o meu primeiro curso online. E ano passado, de janeiro do ano passado até hoje, eu criei mais de 16 cursos. uhum, E isso, para mim, e cada curso construindo com pessoas diferentes, com turmas novas. E desde agosto do ano passado foi um troço muito esquisito. Eu estava contando para minhas amigas ontem, o YouTube começou a me monetizar. Eu fiquei assustada porque não tem quase nada de gente ali, né? Agora tem bastante, porque o povo daqui foi para lá, né? Um monte de coisa Ó, assim. quem está assistindo agora, eu deixei o arroba da Ângela aí Mas, embaixo. Vamos para lá. mas eu me entendi. O pessoal gosta de perguntar, você é de esquerda, não sei o que, sabe as coisas, né? O povo gosta de querer saber tudo, né? Eu me identifiquei anarquista, eu me Uhum. identifiquei, eu me identifiquei num ponto, e por isso que eu falei do anarquismo quando você falou de religião, porque a questão é que não dá para separar uma coisa da outra, porque as religiões, elas são produtos políticos e econômicos, porque eu entendi que qualquer sistema que coloque uma pessoa acima da outra é contrário à nossa dignidade como comunidade, como sociedade. Hum, Entende? sim, sim. É assim que eu comecei a enxergar as questões. Uhum, E qualquer sistema em que uhum, tenha uma pessoa acima da outra, exercendo poder sobre a outra. uhum, Para mim, isso fere a nossa dignidade. sim, E é isso que eu prezo hoje. Entende? uhum, Eu não. Hoje eu vejo qualquer manifestação religiosa como um direito das pessoas. uhum, Entretanto, pelas minhas pesquisas, eu entendo que os monoteísmos são produtos de poder.
São formas de exercer poder, exatamente porque são construídos através da inexistência e o extermínio do outro, do diferente. Uhum. Porque Uma coisa, só existem se o outro não existir, se o diferente, se o outro Deus não existir, né? eu costumo Então, falar que eu não sou contra as religiões, mas eu me oponho ou eu critico crenças e práticas religiosas que se opõem à felicidade, que estão trazendo sofrimento para as excludentes, né? pessoas, que são excludentes, exatamente. É Então, isso. o problema não é você ser cristão, o problema é você achar que o outro, demonizar o outro, é excluir o outro. Então, por isso o problema é você ser cristão. Na verdade, o problema é se você ser monoteísta. Porque se você é monoteísta, automaticamente você demoniza o outro. É Automaticamente intrínseco. é essa a questão. É um Entendi, entendi. pressuposto. O outro tem que deixar de ser o que é de fato, né? E aí que está a questão do progressismo que eu falei. Porque aí o pessoal não, diálogo interreligioso, ecumenismo, aquela coisa toda, né? Mas aí faz o quê? Eu acho que eu comentei isso na live passada. Projeta a si mesmo. Eu aceito você com a sua religião, mas é porque é o mesmo Deus, né? O seu Deus é o mesmo que o meu. Então, só Ah, aceita o outro quando você se projeta nele, uhum, né? E aí é isso que o povo faz. E é, isso não é aceitar o diferente. é, Isso é anular, de fato, o diferente, né? é. Então, é extremamente problemático isso. E eu me achei nisso, eu me encontrei conhecendo o diferente. Hoje eu Uhum. me realizo estudando as culturas, as religiões antigas, percebendo os textos bíblicos nos seus contextos, na língua em que eles foram escritos, e percebendo que essas manifestações que existem hoje não são muita novidade, não. Existe Uhum. colonialismo antes da colonização, existe muita coisa que a gente precisa começar a perceber na história e aprender com os erros para não cometê-los, né? Muito bom, Ângela. E o pessoal, assim, já está te aplaudindo aqui, adorando essas reflexões finais. Eu acho que você trouxe não só a sua história de vida com todos os reveses, né, Ângela? Muito difícil tudo isso que você viveu, muito emocionante, muito impactante. O pessoal ouviu aqui, como eu, assim, ora tremendo, assim, gente, como tem ser humano que faz isso com o outro, né, meio indignado, ora com uma sensação, assim, de comoção, porque realmente é triste boa parte da Uhum. sua história, das coisas que você viveu, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz em ver que você teve um plot twist ali no final, que essa busca por conhecimento e tudo, você se reestruturando, você tendo a sua autonomia, você se livrando de pessoas e instituições que foram tão nocivas para você, e agora, como professora, com seu canal, com seus cursos, está trilhando aí a sua história, numa É. nova página na sua vida. E tomara que muitos que estão acompanhando a gente aqui agora ao vivo e que estão vendo a gente aí até 2084 vão conhecer o seu canal, o seu trabalho, vão fazer seus cursos para aprender muito com você, porque você é uma pessoa cheia de conhecimento. Naquela nossa primeira live, eu aprendi demais. Ai, é Eu bom. vi pessoas falando que legal aquela live que você fez com a Ângela, era tão massa, tem conhecimentos tão ímpares e enriqueceu muito aqui o canal, a sua presença da primeira vez e agora contando a sua história para nós, Ângela. Muito obrigado, foi muito legal Ah, te ouvir. E obrigada. quem sabe a gente faz mais parcerias aí pela frente, tá? Vai ser Sempre um bom prazer, conversar com você. professor. Obrigada a paciência, tá? Desculpa passar o tempo, porque Não, tá eu não tranquilo. consigo, eu sou péssima em resumo desde a escola. A coisa mais difícil para mim é fazer um resumo, entendeu? Não, tá Então, mas eu agradeço a sua tranquilo. paciência, tá? E de todo mundo de ouvir até aqui. Tá joia. Então é isso. Eu reforço para que todos vão lá no canal da Ângela, façam os cursos dela. Tem uns cursos meus aqui do Instituto, mas hoje eu estou aqui, ó, priorizando. Vão lá, vão Obrigada. acompanhar o trabalho da Ângela. Pessoal, obrigado por terem acompanhado. Ariel, Anderson, valeu pela moderação. Nath, que está por aí também dando uma ajudinha. Se inscrevam no canal, curtam. E é isso aí, Ângela. Um abraço para você. Espero que a gente se veja em breve. Força, parabéns. Sua Obrigada. história é difícil, mas você tem construído aí uma trajetória incrível. Então, vamos Ah, continuar na muito. luta aí, difundindo conhecimento para quem quer aprender.
Obrigado por É isso tudo. aí. Obrigada, professor. Valeu, gente. Um abraço a todos, então. Até a próxima. Tchau, Tchau. pessoal.